Mais de 57 mil novos casos de câncer de mama são esperados este ano aqui no Brasil. Esta é a estimativa do Instituto Nacional do Câncer, o INCA. E o Outubro Rosa, a campanha de prevenção e combate ao câncer de mama, quer chamar a sua atenção, pois essa estatística pode ser transformada em 50 mil novos casos de cura. Para ampliar o seu conhecimento e a sua visão de mundo, começa agora o seu programa Ponto de Vista. E hoje com convidadas muito especiais para falar sobre o Outubro Rosa e câncer de mama. Aqui comigo a deputada Luísa Maia, em seu segundo mandato de deputada estadual, presidente da Comissão da Mulher aqui da Casa e conhecida, muito conhecida, pela também muito conhecida Lei Antibaixaria. Bem-vinda, deputada. Olá, Michele, olá, telespectadores. É um prazer, uma satisfação estar aqui mais uma vez com você, falando de um tema tão importante para a vida das mulheres. Muito prazer nosso, deputada, sempre. Estamos também aqui com a Lourane Carneiro, que é voluntária do NASPEC, né? Núcleo Assistencial de Apoio a Pessoas com Câncer. Lourane é responsável pela área de projetos e a área de comunicação e projetos do núcleo, não é isso, Lourane? Isso, é um prazer estar aqui, falar do Outubro Rosa e falar da luta contra o câncer de mama. Então, muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a você, Lourane. E a doutora Márcia Amaral, que é oncologista do CEON, gente, Rede DOR, membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica e da Sociedade Americana de Oncologia. Muito bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer também estar aqui, agradeço o convite. Acho que todas as oportunidades para a conscientização da população sobre o câncer são muito importantes. Exatamente. Estamos no mês de outubro, que é o Outubro Rosa. É esse mês que a gente faz um alerta, né, dos altos índices que ainda tem de câncer de mama no mundo inteiro, principalmente aqui no Brasil. E nós temos um vídeo que a gente mostra como é que é essa campanha ao redor do mundo inteiro. Vamos assistir? A iluminação especial no monumento mais visitado de Paris faz parte da campanha para conscientizar mulheres de vários países sobre os riscos da doença. O câncer de mama tem maiores chances de cura quando diagnosticado mais cedo. Daí a importância do autoexame e da mamografia. O Outubro Rosa ganhou este nome por causa da cor do laço, que simboliza a luta contra o câncer de mama mundialmente. O movimento, que começou nos Estados Unidos, estimula a participação da população, de entidades e de empresas em ações preventivas. No Brasil, o Mausoléu do Soldado Constitucionalista, conhecido como Obelisco do Ibirapuera em São Paulo, foi iluminado pela primeira vez para lembrar o combate à doença em 2002. Então, deputada, temos um ano colorido, né? Temos o Setembro Amarelo, que é do combate ao suicídio, né, e prevenção, o Novembro Roxo, que é do câncer de próstata, né, se eu não me engano, e agora o Outubro Rosa. Qual é a importância, deputada, dessas campanhas para a conscientização das pessoas? Eu acho que são fundamentais, né? Porque as pessoas leigas não têm conhecimento do problema, das suas causas, e eu acho fundamental. Para mim, as campanhas educativas, elas são fundamentais. A mulher, a gente já tem enfrentado, a gente enfrenta, melhor dizendo, muitos preconceitos, né? Muita discriminação, uma desigualdade ainda muito grande. A violência nos ataca aí constantemente, os dados são horríveis. E eu digo sempre, tem mais esse problema que é o câncer, que é também uma violência, é uma doença terrível. Os números que você colocou aí não são coisas simples, né? E é bom que a gente, que o governo, que as instituições, que as mulheres, de um modo geral, tome consciência disso. Eu acho que o Outubro Rosa pegou, né, uma campanha mundialmente falando. A gente vê muitas empresas, inclusive, os movimentos de mulheres, o movimento feminista. Nós estamos, inclusive, preparando uma audiência também, nós vamos realizar em Juazeiro, no dia 18, para discutir essa questão, porque é uma doença que tem cura, mas tem também matado muitas mulheres. Então, precisamos estar atentas e observando e fazendo o que é correto, né, que é a prevenção. Que é uma questão também do próprio empoderamento, a mulher se sentir, se conhecer, se permitir se conhecer, né, deputada? Às vezes a mulher, às vezes, fica se escondendo e até o fato de
fazer um autoexame, de se autocuidar, deixa um pouco de lado. Tudo isso é o desconhecimento, né? Você não ter conhecimento da importância da prevenção, às vezes leva as pessoas a ter medo. Eu, por exemplo, tenho medo de médico, tenho medo de dentista, mas eu vou porque eu não suporto doença. Então, a gente precisa realmente ter essa consciência da importância desse momento, de você estar fazendo o seu autoexame, mas você também, todo ano, e fazer sua prevenção, qualquer sintoma estranho, procurar o médico. Hoje eu acho, inclusive, que essa questão da alimentação é muito importante, porque a gente vive numa sociedade de consumo que empurra tudo quanto é coisa de qualquer jeito na vida das pessoas, né? O nosso sistema capitalista, ele é realmente um sistema que incentiva muito o consumo desregrado, o consumo sem... O consumo pelo consumo. O consumo pelo consumo e pelo lucro para quem produz, né? Sim. Então, a gente precisa ter cuidado, saber separar a alimentação, o que é perigoso, o que não é, para poder ter saúde, porque a saúde realmente é fundamental na vida da gente, né? Sem saúde, ninguém vive, né? Com certeza. Por falar em saúde, doutora, os dados do Ministério da Saúde, em 2013, gente, foram mais de 14 mil mulheres que morreram por causa do câncer de mama, aqui no Brasil, né? Houveram homens também, lá pra frente a gente vai falar dessa questão que o câncer de mama também atinge os homens, mas focando nesse alto índice ainda de morte por causa do câncer de mama, a senhora acredita que campanhas como essa podem ajudar a reduzir esse índice? Olha, eu acredito que sim, porque essas campanhas mobilizam as pessoas para que elas possam fazer os exames, aprender a fazer o autoexame, se conhecer melhor e diagnosticar o câncer precocemente, que é o ideal. Quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance de cura. Pacientes que descobrem o câncer no primeiro estadiamento, elas têm mais de 90% de cura. Olha só. Então, por isso a importância não só do autoexame, quanto também da mamografia, né, para diagnosticar cada vez tumores menores e a chance de cura aumentar muito. E voltando só um pouquinho no que a deputada Luísa falou, o medo, às vezes, impulsiona as pessoas a procurarem um médico, mas muitas vezes a gente recebe pacientes com câncer de mama já avançado, ulcerado, porque elas viram o tumor e tiveram muito medo do diagnóstico. De encarar de frente aquela notícia desagradável. Então, não percebendo que o encarar de frente salva a vida. Exatamente. Pois é. Lorene, você que convive muito, né? Você lá como voluntária, você tem percebido que a intensificação da campanha ao longo desses anos que ela existe tem ajudado mais as pessoas? Nossa, tem ajudado muito. Na verdade, o NASPEC ele foi pioneiro, né, do Outubro Rosa aqui na Bahia. Ele está completando em 2017. 10 anos de atuação, então desde 2007 que nós começamos com o alerta do diagnóstico precoce, com a importância da prevenção, iluminamos o Farol da Barra em 2009, então assim a gente vem ressaltando todos esses anos que a importância do diagnóstico precoce, quanto mais cedo você descobre o câncer, mais chances você vai ter de cura, né? Incrivelmente a gente ainda tem hoje mais de 57% das mulheres descobrem o câncer metastático, ou seja, na fase avançada. Olha só, então, dado preocupante. É um dado preocupante. Então, assim, é muito importante que a mulher, não só a mulher em casa, mas o parceiro, o filho, a irmã, a vizinha, ou seja, todo um composto. Isso também vai da questão do empoderamento da mulher. Porque muitas mulheres querem fazer o exame, mas o parceiro não quer, não deixa, né? A gente falou ali, nesse instante, a questão do empoderamento. Justamente. Então, assim, pra gente estar lutando contra esse câncer, não só esse tipo de câncer, como todos os outros, né? Principalmente da mulher que a gente está falando aqui na questão ginecológica. Então, é importante esse composto, né? Perfeito. Estamos falando, a gente falou do Outubro Rosa, que é da campanha, estamos falando de câncer, mas vamos explicar um pouquinho, a gente tem um videozinho para a gente entrar mesmo no que é esse câncer de mama. Rodou. Câncer de mama. A maior causa de morte entre mulheres brasileiras. Quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários.
É o tumor maligno mais comum em mulheres. De forma geral, o câncer de mama não tem uma causa única, mas alguns fatores de risco merecem atenção. Aumento da idade, menarca precoce ou idade da primeira menstruação, menopausa tardia, nunca ter engravidado, ter tido o primeiro filho depois dos 30 anos, histórico familiar. Existem também os fatores de risco modificáveis, relacionados ao estilo de vida, como excesso de peso e ingestão regular de álcool. Então, doutora, vimos algumas causas aí. Inclusive, tem uma pesquisa, se eu não me engano, deixa eu achar aqui a pesquisa, da Sociedade Brasileira de Mastologia, a gente colocou o seguinte, que o excesso de gordura abdominal aumenta em até 74% a chance de câncer de mama. É uma verdade, doutora? É verdade. Toda mulher deveria tentar manter um peso dentro do peso normal, né? Não evitar obesidade, principalmente a obesidade abdominal, que está muito ligada ao consumo excessivo de gordura e carboidrato. Muito pão, muita massa, muita comida gorda. A falou da questão do consumo, do que se alimenta de qualquer coisa. E a falta de exercício físico, né? Então, quando você tem uma dieta mais saudável, mais natural, comidas menos industrializadas e faz exercícios regularmente, e esse exercício não precisa ser um exercício extenuante, caminhadas, andar de bicicleta, uma natação, até o serviço doméstico, né? Limpar a casa, arrumar, já é um exercício. Então, esses fatores de proteção, obviamente, eles não reduzem 100% do risco, mas ao contrário, se você não faz o exercício, se você está muito acima do peso, se tem principalmente obesidade em abdômen, você tem um aumento do risco de câncer de mama. E todos esses fatores que a gente viu no vídeo, né, que fazem parte do histórico familiar. Mas se você notar, muito poucos pacientes vão ter um câncer hereditário. Todos os tumores, eles têm uma alteração genética, ou seja, os nossos genes são modificados pelo ambiente, pelo que a gente come, etc. Mas o câncer que é transmitido pela família de uma pessoa para outra é bem mais raro, né? Então, o mais comum são tumores que têm alterações, mas que são adquiridas na nossa vida. Ou seja, pode ser prevenido. Com certeza. Perfeito. A gente vai fazer um rápido intervalo e a gente já volta falando mais sobre câncer de mama. Fiquem aí. Quando uma criança não pode se desenvolver, perdemos a oportunidade de melhorar o mundo. Educar para a NBV é construir caminhos para que as pessoas construam seus sonhos e a nossa chance de viver em um lugar mais justo. Acesse nbv.org/doe e alimente o futuro de milhares de crianças pelo Brasil. Educar alimenta o futuro. Os sintomas da malária trazem muitos incômodos e impossibilitam as atividades simples do dia a dia. Em caso de mal-estar, dor de cabeça, febre e calafrios, não resolva sozinho. Procure uma unidade de saúde. Faça o exame. Caso seja malária, realize o tratamento completo. Essa é a única forma de alcançar a cura e proteger todos à sua volta. Malária. Faça o tratamento até o fim. Sem a doença, você vive muito melhor. Ministério da Saúde. Governo Federal. Ordem e progresso. Voltamos com o Ponto de Vista, hoje falando de câncer de mama e outubro rosa. No bloco anterior, a gente mostrou um videozinho que falava das causas do câncer, as possíveis causas. E nós vamos continuar com esse vídeo, agora a gente vai falar focando no tratamento. Vamos lá? Rodou. Toda mulher deve ter em mente a importância da prevenção e do Dia Rosa.
o dia da sua mamografia anual. Isso porque a mamografia é o único exame capaz de detectar tumores menores de 1 centímetro. Com esse tamanho, o nódulo ainda não pode ser sentido com as mãos, mas se diagnosticado e tratado rapidamente, as chances de cura chegam a 95%. Lembre-se, toda mulher tem direito a um dia rosa por ano, o dia de fazer sua mamografia. Seja uma mulher consciente. Faça sua mamografia anualmente. Doutora, novamente, estamos falando aí da detecção. A gente não chegou ainda nem na parte do tratamento, né? Falando da detecção. O autoexame é importantíssimo, só que me parece que os nódulos que são descobertos no autoexame, eles já estão maiores. Por isso a importância da mamografia? Exatamente. A mamografia, assim, ela, quanto mais o histórico familiar for favorável para o padecimento de câncer, ou quanto mais fatores de risco, a gente inicia essa mamografia um pouco mais cedo, em torno de 40 anos. Mas o preconizado é em torno de 50 anos em diante. E a mamografia ela vai mostrar nódulos muito pequenos e muitas vezes ainda o câncer tão pequeno que ele ainda não é invasivo. Então, esse câncer que não é invasivo, ele é quase uma doença benigna. Então, quando você consegue detectar um câncer tão pequeno que ele ainda não invade a mama, ele pode ser curado apenas com cirurgia. Então, essa é uma grande vantagem da mamografia. Agora, o que acontece também é que existem tumores que crescem muito rápido. Então, por isso que a gente estimula o autoexame, porque entre uma mamografia e a outra, um ano depois, existem tumores que podem crescer. Olha só. E, então, é importante que a mulher sempre conheça seu corpo, se Ou toque, seja, uma se coisa não examine. exclui a outra, Com gente. certeza. Tanto é importante tanto fazer a mamografia quanto o autoexame. Exatamente. Isso. Deputada, como a mamografia é um exame que a gente acabou de ver que é muito importante, é importantíssimo também que o governo permita esse acesso a todas as mulheres, né, a esse exame. Exatamente. E aqui na Bahia a gente teve, inclusive, a felicidade da inauguração do Hospital da Mulher, uma bandeira de luta das mulheres, das feministas de muito tempo, porque nós entendemos, eu não sou da área, não sou médico, tenho até medo de médico, como eu já registrei aqui, mas é fundamental. A saúde integral da mulher, uma bandeira de luta nossa, porque nós temos várias fases na nossa vida, né? Desde o bebezinho, agora eu estou com uma netinha de 9 meses, estou vendo lá como é que está no peito da mãe, até a idade, a velhice, né? O idoso. Então, são momentos diferentes, aí a doutora pode falar bem para a gente, mas é fundamental que a gente, em todos esses momentos, inclusive na saúde pública, as mulheres tenham a oportunidade de ter esses equipamentos. Então, o Hospital da Mulher, eu gosto muito de fazer referência sobre isso, porque foi um atendimento de uma bandeira nossa de muito tempo. Agora, acho que precisa ampliar mais, né? Tem interiores aí que a gente sabe que tem dificuldade. Nós decidimos fazer essa audiência nossa em Juazeiro, porque lá está o espaço, né, o instituto lá, que é de Barretos, parece que tinha um núcleo lá em Juazeiro, está sendo ameaçado de fechar. Então, nós vamos fazer essa audiência para chamar a atenção do governo do estado, chamar a atenção do município e da própria sociedade, da importância daquele espaço, daqueles equipamentos, para que realmente ali em Juazeiro são atendidos em torno de, acho que 9 ou 8 municípios, e que ao invés da gente deixar os espaços estarem sendo fechados, nós precisamos ampliá-los, né, para que as mulheres realmente tenham condição de ter o seu dia rosa, tenham condição de fazer o seu exame em qualquer momento que for necessário, porque a gente já viu aí a aula da nossa querida doutora Márcia, de que a prevenção é tudo, né? Então, é quase que 95% de cura, e é isso que a gente precisa fazer. Né? Depois de detectado o tumor, né, qual é o passo, doutora? Então, a paciente que descobre na mamografia um nódulo, ela vai ter que fazer exames para puncionar, fazer uma biópsia desse nódulo para confirmar o diagnóstico. É bom que a gente lembre que, assim, mais de 70% dos nódulos,
que a gente descobre na mamografia podem ser benignos. Então, nem todos os nódulos visualizados na mamografia são malignos. Então, pela característica do nódulo, o médico define, então, se tem um risco de câncer. Isso é classificado na mamografia como, tem um nome chamado BIRADS. E quanto maior o BIRADS, BIRADS 4, BIRADS 5, são suspeitos de câncer. E aí tem que ser feita a biópsia para confirmação. Essa biópsia pode ser feita com agulha, guiada por ultrassonografia. E aí, com o diagnóstico, essa mulher, então, vai ser encaminhada para o tratamento. Perfeito. Lorane, você que convive com pessoas assim que recebem o diagnóstico, até ela receber o diagnóstico na mamografia que tem, até ela conseguir iniciar o tratamento, você tem uma noção de quanto tempo essas mulheres estão levando pelo SUS? Pelo SUS. Incrivelmente, ainda está demorando muito, né? Eu não tenho uma média exata, mas nós sabemos que depois da aprovação da lei dos 60 dias, que é desde o diagnóstico, da comprovação do diagnóstico até o início do tratamento, já vem mudando um pouco. Mas a gente sabe que a rede SUS ainda é superlotada. A gente sabe que a grande demanda é existente, então muitas mulheres ainda demoram para ter esse diagnóstico. Seria o passo a passo, seria o diagnóstico, seria a opção, seria iniciar o tratamento logo imediatamente. Só que isso ainda não acontece. Então nós vemos hospitais, né, lotados, mulheres que vêm do interior da Bahia, que vêm fazer um tratamento, que vêm fazer um exame, não conseguem fazer, retornam para os seus municípios. Então isso ainda, a situação ainda do paciente com câncer, né, geralmente é muito complicada ainda. A lei, gente, que a Lorane falou é a 12.732 de 2012, que estabelece justamente isso, que no tratamento do SUS deve se iniciar até 60 dias após o diagnóstico, o que ainda não acontece, infelizmente, mas a gente, como a deputada falou, a ideia, o Hospital da Mulher chegou para ajudar e a ideia é que amplie mais para o interior para que essas mulheres consigam iniciar o tratamento cada vez mais rápido, né, deputada? Não tenha dúvida, sabe, Michele? E a gente entende assim, uma coisa está ligada à outra. Eu acho que nós, nessa luta nossa pela a prevenção, pela conscientização do combate ao câncer de mama, está também um outro debate que é ampliar verbas para a saúde. Sim. Recentemente fizemos uma discussão aí na nossa comissão, na Comissão dos Direitos da Mulher, e nós ficamos horrorizados, né? Porque o que fica para a saúde não dá 3% do orçamento do país. E vem diminuindo. E para pagar o juro e a amortização de uma tal de uma dívida aí que ninguém conhece, é quase que 50% do orçamento do nosso Brasil. Então, o país também precisa arrumar as coisas. Nós estamos tratando de uma questão pontual, de um aspecto da saúde da mulher, mas tudo está relacionado, né? Então, nós precisamos fazer com que, depois desse golpe aí também foi outra confusão, porque direitos conquistados e verba para a educação, para a saúde, tem diminuído, congelados, retirados, e a gente está vendo aí que não pode ser dessa forma. E, nesse sentido, eu acho que, durante a campanha também, a gente faz essa discussão da conscientização política de que as pessoas não podem ficar de braços cruzados, aguardando e vendo todos os horrores que têm acontecido no nosso país, pauta de retrocesso, retirada de direitos, retiraram 61% da verba para combater a violência contra a mulher, para os hospitais. Então, é muito complicado. Então, a gente faz a campanha. Tem aumentado a violência contra a mulher, ou melhor, ou como a gente tem também noticiado mais isso aí. Né? Então, não pode ter esse retrocesso de redução de verba. Não pode. A saúde, eu acho que é fundamental, mas tem outros aspectos também na vida da mulher que acaba levando, inclusive, o estresse, o acúmulo de jornadas. Tudo isso leva com que a mulher também adoeça, né? A falta de uma vida mais confortável. As estatísticas têm mostrado que as mulheres têm tido um nível de estresse muito grande. Então, a gente faz a campanha do Outubro Rosa, aponta para a questão do combate ao câncer de mama, mas também faz o debate da conscientização, da organização das mulheres, dos trabalhadores, porque realmente nós estamos passando um momento muito complicado e muito difícil no nosso Brasil. E nós não podemos perder de vista isso, achar que a coisa não. Aqui é a política, aqui é a saúde, não. As coisas estão relacionadas e o orçamento é único do país. Então, não dá para você deixar que o orçamento que esse país tem, que não é pequeno, são trilhões de reais. O ano passado mesmo foi 3 trilhões e 600 bilhões. E você pegar metade desse dinheiro para pagar a dívida de banqueiro e de grandes corporações ligadas ao capital financeiro, principalmente de fora do Brasil. Então, vamos combater o câncer de mama, mas vamos ficar de olho também no que está acontecendo no país, em Brasília, porque nós precisamos de verba para isso. Exatamente. Claro, perfeito. E, gente,
Eu conheci, a gente estava falando aqui que muitas mulheres recebem esse diagnóstico triste no primeiro momento, apreensivo, mas que depois pode ser, quando logo detectado, levar a uma cura e uma vida normal, graças a Deus. E eu fui conhecer uma pessoa que ela recebeu esse diagnóstico e vamos ver como é que ela reagiu. Gente, esta é a Paula Dutra, ela tem 37 anos, é publicitária e aos 30 anos de idade ela descobriu um câncer de mama. Paula, como é que você encarou essa notícia? Bom, no primeiro momento quem recebeu a notícia foi minha mãe, né? Então quando eu soube já estava tudo esquematizado, já tinha até um oncologista marcado. Então, óbvio que foi um susto, né? Não tem como não ficar preocupado, não pensar no pior, mas eu sabia que já era uma coisa que dava para resolver, né? E a gente conseguiria seguir da melhor forma possível. Em nenhum momento bateu aquele medo, meu Deus, e agora? Não digo medo, mas aquela ansiedade, a preocupação, né? Porque eu já sabia muito o que fazer e o que eu teria pela frente, né? Eu sempre procurei me informar, tive o apoio da equipe médica incrível e da minha família, obviamente. E Paula, como é que foi, assim, depois que você viveu essa experiência, hoje a Paula está curada, gente, graças a Deus, mas teve momentos difíceis, certamente, sim. E aí você resolveu compartilhar essa experiência com outras pessoas. O que você fez? Bom, é normal do paciente, né, ele querer falar com outra pessoa que passou, né, então eu sempre procurava muito as pessoas, poucas que eu conhecia na época, que estavam passando pela doença, para poder me ajudar a perguntar alguma coisa, tirar uma dúvida, mesmo tendo uma equipe muito importante, né, uma equipe médica incrível. A gente quer falar com outra pessoa que passou. E aí, o que eu resolvi fazer? Fazer um blog, foi em 2012, eu tive a doença em 2011, em 2012, quando eu terminei, eu resolvi fazer um blog para justamente falar do assunto para a pessoa leiga. Tanto a pessoa que não teve, mas principalmente a pessoa que teve, né? Para o paciente poder ler, entender o que está passando com ele, ver outras experiências, né? Eu tenho um apoio aqui da Clínica Amo, do suporte médico, então todo médico que eu escrevo tem sempre alguém para validar, maravilha. Né? Então, assim, foi bem importante isso e eu consigo receber feedbacks e consigo apoiar pessoas do Brasil inteiro, até fora do Brasil, com isso. E quem está passando nesse momento, nessa situação, o que é que você aconselha? Eu aconselho primeiro a respirar, né? Que câncer de mama é uma doença que tem alta chance de cura, né? E eu acho que a pessoa tem que ter fé, se cercar de pessoas do bem, se cercar de pessoas boas, né? Da família, dos amigos, e procurar fazer o passo a passo do que tem que ser feito. Respirar, Laurane. Você viu o que ela falou? Respirar. Você acha que compartilhar a experiência com outras pessoas tem ajudado muito as pessoas a enfrentar a doença? Tem ajudado bastante. Nós vemos com o surgimento dos blogs, né? Muitas pessoas vão lá, vão falar das suas experiências, vão saber como é importante, aquela dica, o que comeu, o que não comeu, o que vestiu, o que não vestiu, se usou peruca, se usou lenço. Então, assim, eu acho que compartilhar experiências, no geral, é sempre muito importante. Mas, principalmente nessa questão do câncer de mama, é mais um apoio, né? Se ela passou e se ela venceu, eu também vou passar e eu também vou vencer a doença. Então, é um suporte, né? Não só da família, não só dos amigos, mas a rede social está aí e está mostrando que é muito importante, né? Eu vou lá, eu vou compartilhar a minha experiência, outra pessoa que está passando, que está naquele dia difícil, vai ver aquela mensagem e vai dizer, não, se ela passou isso, se ela é forte desse jeito, eu também posso ser. Então, compartilhar é você vivenciar a experiência do outro. Então, isso é bem importante. Ok, maravilha. Gente, um pequeno intervalo e a gente volta já já com mais Câncer de Mama e Outubro Rosa aqui no Ponto de Vista. Empoderar para libertar. Empoderar é ação. É o que deve ser feito para fortalecer mais mulheres, sejam elas da cidade ou do campo, promovendo a igualdade de gênero em todos os ambientes. O empoderamento permite que as mulheres conduzam suas vidas de maneira autônoma, com liberdade para fazer suas próprias escolhas. É uma conquista, um caminho em que as mulheres se descobrem, decidem como agir e, por fim, ganham sua liberdade. Descubra-se quem sou, o que quero, o que faço,
O que gosto, onde estou, onde quero chegar. Haja, participe, decida, faça. Liberte-se, conquiste, conheça, empodere-se. Descubra-se. Você conhece a si mesma? O que você quer, faz e gosta? Onde está e aonde quer chegar? Como você pensa sua comunidade, sua cidade? Você realiza alguma atividade, planta, desenha ou tem outra habilidade? Conheça a si mesma e decida aonde quer chegar. Haja, busque qualificação profissional. Procure alternativas para gerar renda a partir do seu trabalho. Pense em estratégias. Empreendedorismo e economia solidária. Integre associações e cooperativas. Participe das reuniões e debates das associações de moradores da sua comunidade. Cuide da própria saúde e conheça todos os métodos contraceptivos. Participe de ações e movimentos políticos que visem garantir todos os direitos das mulheres e que estimulem a eleição de mulheres. Fortaleça a luta de enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. Liberte-se. Lugar de mulher é onde ela quiser. O empoderamento, a autonomia e a liberdade possibilitam acesso pleno aos direitos, assim como condições para realizar escolhas sobre a própria vida de maneira digna. Trata-se de romper com a condição de subalternidade que torna as mulheres vulneráveis às várias formas de violência. A continuidade dessa luta é fundamental para ter acesso à educação de qualidade e formação profissional, ocupar cargos importantes e funções de liderança, garantir bons salários, ter acesso à justiça e garantia de direitos, eleger mais mulheres nas câmaras de vereadores, assembleias legislativas, no Congresso Federal e nos executivos, viver sem qualquer tipo de violência. Voltamos com um ponto de vista, hoje falando de câncer de mama e outubro rosa. Gente, a gente viu o depoimento da Paula Dutra e mostrando que o câncer, ele não escolhe, ele pega anônimos, pega famosas e a gente precisa se cuidar. Tem um depoimento de uma pessoa que está enfrentando no momento o câncer de mama e está enfrentando com toda a fé e a gente vai ver agora. Amigos e fãs das redes sociais, eu vim compartilhar com vocês aqui uma celebração. Hoje estou completando um mês em que fui submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor, cujo apelido carcinoma ductal, na mama direita. A diferença da minha experiência para muitas outras pessoas é que eu descobri o câncer no início. Quanto mais cedo detectamos esse tipo de enfermidade, maior a chance de cura. Então, o meu recado: cuidem da saúde de vocês. Homens e mulheres, façam exames de rotina. Meninas, preventivo, mamografia. Bem, e sejam felizes. Bons pensamentos, bons sentimentos, muita cantoria. E acreditar nos nossos sonhos, sim. Eu sou Carla, mãe, mulher, jornalista, artista, gestora ambiental, mas uma eterna aprendiz. E maravilhosa, Carla. Um beijo pra você. Gente, esse vídeo que ela fez nas redes sociais foi no dia 31 de julho. Ela tinha um mês que tinha feito a cirurgia e tal. E hoje Carlinha continua aí vencendo, enfrentando o câncer com muita garra. Doutora, é importante esse emocional da mulher estar bem equilibrado para enfrentar a doença? Muito, muito importante. Porém, nem todo mundo encara o câncer assim. Então, essas manifestações, esse projeto de levar depoimentos de pessoas que estão passando pelo câncer para outras mulheres é muito importante, isso ajuda muito. Agora, muito também importante é o apoio da família, o apoio da equipe que cuida da paciente, da mastologia, do oncologista, da psicóloga, da nutricionista,
Então, a família sempre, né, é o mais importante, mas toda essa equipe está trabalhando a favor da mulher, então está trabalhando para que ela se sinta acolhida, que ela sinta que o tratamento pode dar certo e vai dar certo. E vai dar né? certo. É importantíssimo, deputada, uma grande luta, né, é que a cirurgia reparatória, ela seja feita junto com a oncológica, quando possível, lógico, né, a doutora vai até dizer quais são os casos que são possíveis ou não. E é uma luta, porque isso influencia muito na autoestima da mulher, né, ela não se vê, não se enxergar mutilada, no caso. Não tenha dúvida. Como é que está essa questão? Existe uma busca por uma lei com isso no SUS? Lei eu não tenho conhecimento, mas é uma demanda que as mulheres têm tratado. Nós, em outras campanhas passadas, a gente viu muitos depoimentos que nos entristecia muito, né? Mulheres falavam que quando descobria que estavam com câncer, abandonada pelo marido, às vezes os filhos também não davam importância. Assim, depoimentos realmente muito, muito ruins. E eu acho que isso aí que a Carlinha falou e a autoestima e o equilíbrio emocional e a nossa alegria. Eu digo, ninguém vem para esse mundo para sofrer, para viver triste. A tristeza, o estresse adoece as pessoas. A doutora está aqui que não vai me deixar mentir, porque foi meu médico que me disse isso, né? Você não pode, quando se estressa, é uma carga de adrenalina que você joga no seu organismo, no seu sangue, é como se fosse um veneno. Então, a gente precisa procurar o equilíbrio, o ponto de equilíbrio, de apoio, de você trabalhar, de você viver, de você lutar, mas você está com sua vida emocional, com sua vida tranquila, organizada. A gente sabe que nem todas as mulheres conseguem isso, né? Nós vivemos numa sociedade de classe, uma sociedade que tem gente muito rica, gente média e tem gente muito pobre. Então, a minha luta enquanto parlamentar, enquanto política, é para também acabar com essa desigualdade, porque assim como reflete na doença, reflete também em outras questões da vida da pessoa, no equilíbrio psicológico, no equilíbrio emocional da mulher. Então, é muito importante, por isso que eu acho que a campanha, ela é uma campanha ampla, é uma campanha que você não só fala, faça o exame, faça a mamografia, não. Tem muitos debates, a gente ouve muitas pessoas, muitos depoimentos, a gente ouve os técnicos, os experientes, os médicos, que é quem realmente nos orienta nesse sentido, e eu acho que é fundamental. Nós estamos já quase no meio do mês de outubro, e a campanha, desde o primeiro dia, que a gente, além de ter vestido rosa, tem feito os discursos, tem feito as reuniões, né? Estamos indo dia 17 para Juazeiro, vamos ficar lá o dia 18, fazendo esse debate com a sociedade ali da região, porque nós precisamos fazer isso com muita propriedade e ampliar essa questão. Não só as comissões, mas eu acho que nos bairros, quem puder promover debates, esses vídeos que você tem mostrado aí também, eu acho que é fundamental. Perfeito. A gente tem um vídeo que a gente vai passar aqui agora, que foi um caso da Angelina Jolie, que ela fez uma opção, e depois eu quero que a doutora comente sobre essa opção. Vamos ver. Agora, uma notícia que repercutiu no mundo inteiro hoje. A atriz Angelina Jolie retirou os 2 seios para evitar o câncer. Ela descobriu ter uma mutação genética rara que aumenta muito o risco de desenvolver a doença. A declaração surpreendeu o mundo. Uma das atrizes mais lindas e admiradas de Hollywood revelou que tirou os 2 seios para evitar o câncer. Angelina Jolie, de 37 anos, tem um gene raro, chamado BRCA1, que aumenta muito o risco do paciente desenvolver a doença. Depois de um exame, a atriz descobriu que herdou o gene da mãe. Marshalline Bertrand morreu aos 56 anos. Segundo os médicos, Angelina tinha 87% de chances de desenvolver câncer de mama e 50% de ter um câncer no ovário. Mãe de 6 filhos, 3 biológicos e 3 adotivos, a atriz disse que pensou na família para tomar a decisão. Para esse médico brasileiro que mora nos Estados Unidos há 30 anos, ela fez a escolha certa. A melhor prevenção para ela é ter retirado os 2 seios, porque a possibilidade dela ter um câncer e morrer disso era muito grande. Angelina Jolie passou por 2 cirurgias nos últimos 3 meses. A primeira, uma mastectomia para a retirada das 2 mamas. 9 semanas depois, foram implantadas próteses de silicone. A atriz escreveu um artigo para o jornal The New York Times contando tudo o que passou. Ela diz que quis compartilhar sua história para tentar ajudar as mulheres que passam pelo mesmo problema. A vida tem muitos desafios.
Os que não devem nos assustar são aqueles que podemos aceitar e controlar, escreveu a atriz. Doutora, olha a decisão da Jolie. Mastectomia preventiva. O que é? É possível? Ela fez correto, não fez? Quando é que é indicado? Então, todas as pacientes jovens que têm histórico de câncer de mama na família, irmãs, mãe, avó, tias, maternas principalmente, elas devem fazer o teste genético, né, para ver se esse câncer é hereditário. No caso da Angelina, ela fez o teste e detectou que ela tinha a mutação do BRCA1, existe a mutação do 1 e do 2, né? E a chance dela ter câncer de mama está em torno de 90%. Bem alta, né, doutora? Bem alta. E como a mãe tinha morrido de câncer, eu acho que se eu tivesse no lugar dela, talvez eu tivesse optado por isso. Óbvio que não é o único fator. Você ter uma mutação genética aumenta o risco, mas não necessariamente você vai ter o câncer. Não é uma sentença. Não. Sobre a prótese, doutora, tem algum risco também desse? Não, a prótese hoje ela é muito segura. Né? Porque a gente ouve conversa que esse silicone pode virar câncer. Mas, por exemplo, você... Temos aqui uns mitos e verdades justamente sobre isso, que tem muitas coisas no ar. Você tirar o tecido mamário e colocar uma prótese no local para uma paciente de alto risco, reduz o risco de câncer em mais de 90%. Então, nesse caso, e ela pode retirar também os ovários, depois que ela já tem os filhos, né? Inclusive porque o já câncer... tem uma prole grande, ela tem 6. O câncer de ovário é mais grave ainda do que o câncer de mama, porque ele é absolutamente silencioso e muitas vezes já é diagnosticado muito avançado. Então, provavelmente foi isso que ela fez, tirou a mama e depois tirou os ovários. E a nossa indicação para mastectomia profilática é em pacientes de alto risco com mutação genética, mas é uma decisão final da paciente. Ok. Pegando o gancho da deputada, que fez uma curiosidade, né, sobre a questão do câncer de mama, a gente preparou aqui, gente, um mitos e verdades, e eu vou começar com a Lorane. Lorane, desodorante aerosol causa câncer de mama, mito ou verdade? Não precisa explicar não, que vai explicar a doutora. Só quero que você diga se é mito ou verdade. Gente, eu acho que é verdade. Acha que é verdade? E aí, doutora, causa? Não é. Mito. Carimba que é mito. Por que as pessoas têm essa ideia, doutora? Isso surgiu de uma conversa, né? Algumas publicações alternativas que diziam que o desodorante tinha produtos químicos que eram prejudiciais. Como a drenagem linfática da mama é para a axila, então foi atribuída essa ideia de que o desodorante poderia causar o câncer de mama, mas não é verdade. Existe até algumas indicações na cirurgia de esvaziar a axila, tirar os linfonodos. Isso para tumores maiores que 3 centímetros e para pacientes que já têm uma axila positiva no exame, porque quando você examina a axila, você pode notar o aumento dos linfonodos, e aí essa é uma indicação de esvaziamento. Perfeito. Para a deputada agora, outro mito ou verdade? O uso contínuo de anticoncepcional causa câncer de mama, mito ou verdade, deputada? Não precisa explicar, Eu só sei, é porque, por exemplo, eu não consegui tomar anticoncepcional. Eu tinha um sintoma de que parecia que estava grávida, me sentia muito mal. Conheço pessoas também que têm essa dificuldade, né, do organismo assimilar. É um hormônio, eu não sei dizer direito, mas eu acho que pode ter um pouco de verdade. Não tenho muita certeza, não. Não acho que é só mito, não. Então, doutora, é verdade. Anticoncepcional prolongado, né? Ele pode causar câncer de mama, enquanto que ele protege o câncer de ovário, né? Olha só. Então, mas como o ideal é que as mulheres tenham algumas proteções alternativas, diafragma, DIU, né? Não só o uso de anticoncepcional. E para finalizar, para a Lorane, Nossa. Homem não tem câncer de mama? Homem tem câncer de mama, sim. Né? Numa porcentagem muito menor do que a mulher, mas homem tem câncer de mama e tem que estar atento e tem que fazer a prevenção e diagnóstico precoce também.
A Lorene mesmo já respondeu. Eu disse, doutora, está correta? Está correta. Mais ou menos 1% dos tumores de mama são em homens e, em geral, quando você tem um histórico em homem, o diagnóstico, tem que investigar a mutação genética hereditária, porque praticamente 100% vai ter a mutação, então isso prevenirá o câncer na família, nas filhas, nas irmãs, né? Gente, nosso tempo acabou, o papo estava tão gostoso, infelizmente. Informativo. Olha, deputada, muito obrigada pela sua presença. Lorene, muito obrigada. Doutora Márcia, muito obrigada. Vocês não vão embora ainda, que tem uma surpresa para vocês, nós aqui do Ponto de Vista, que a gente quer manter esse Outubro Rosa bem vivo, bem forte nos nossos corações, de todas as mulheres. Espera aí que a produção está trazendo aí pra gente. Que lindo. Foi muito bom, foi uma aula pra gente aqui, principalmente. Eu amei também. Tudo muito bom. Que essas flores iluminem o dia de vocês, porque vocês fazem um trabalho muito importante para todas as mulheres. Obrigada. E essa outra é para você, né? Essa eu vou... Obrigada. Essa eu vou ofertar a você, telespectador que está assistindo a gente. Muito obrigada por acompanhar nosso programa. Continue vendo nossa programação. Semana que vem tem mais Ponto de Vista. Mas olha só, a gente vai finalizar ainda com mais um vídeo, porque esse vídeo a gente merece ser visto, porque é da campanha, com várias mulheres que querem encorajar você que está passando neste momento, enfrentando o câncer de mama. Se proteja. Vai ter cura sim, acredite. E você, mulher que está aí toda saudável na sua vida, se previna, se cuide o tempo inteiro, viu? Merece, ó. Essa é de você, está aqui guardada. Obrigada. Beijo. Olhe nos meus olhos. Não apenas olhe. Observe, me veja, se reconheça. Reconheça a minha força e a sua. Essa força que a gente nem sabe bem quando busca, nem percebe quando encontra. Porque parece que ela sempre esteve ali. E ela sempre esteve ali. Essa força que grita na nossa cara quando pensamos em desistir. Que está lá quando olho nos seus olhos e me vejo refletida. Porque quando você me vê forte, me sinto inabalável. Quando você me vê grande, me sinto gigante. Olha pra mim. Sou como você me vê. Mãe, irmã, filha, mulher, amiga. Olha pra mim. Nem sempre podemos escolher nossas batalhas, mas só existe uma maneira de entrar numa guerra. Pra vencer. A luta contra o câncer de mama.